Agora sim, meus queridos, tudo beleza por aí? Que bom estar com você na nossa live hoje, com um tema muito bacana. Hoje nós vamos abordar sobre investimentos, né? Tem muita pessoa que vem me perguntar, muita gente me pergunta qual que é o melhor investimento. E essa é uma pergunta que muita gente tem curiosidade, né? E eu quero esclarecer um pouco, abordar o tema de investimentos nessa live hoje. E acompanha aí que vai ser muito bacana o conteúdo, tá bom? Só para informar, então, a gente está transmitindo essa live em 3 redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá bom? Então, dependendo da rede social, vai ter um comportamento, mas enfim, a gente vai trabalhando nas 3 ao mesmo tempo. E hoje o tema tem a ver com investimentos. Qual que é o melhor investimento? Responder essa pergunta nem sempre é uma tarefa simples, né? Porque o que é bom para mim pode não ser para você, né? Cada pessoa tem explicado durante essa aula esses conceitos a respeito de investimento, beleza? Vale a pena lembrar da necessidade, o quão bacana é se você curtir e compartilhar essa live, tá bom? Assim nas redes sociais a gente ganha mais relevância, o pessoal distribui, ó o pessoal entrando aí. E aí, Thiago Cardoso, tudo beleza? Ó o Thiago ali dando uma acenada. Legal, cara. Hoje a gente vai falar sobre investimentos. Então, qual que é o melhor investimento para você? Vamos falar tanto para quem tem dinheiro hoje, que vê esse dinheiro parado em um investimento que essa pessoa acha que não está sendo bom o suficiente, quanto pessoas assim que nem tem nada e que querem começar a investir, tá bom? Então eu vou falar para todos os públicos, tá? Muito legal, então. Qual que é? Vamos lá, já se inscreveu, não se inscreveu ainda? Aproveita para se inscrever. Tem mais algum aviso para dar? Não? É isso, então. Toda terça e quinta sai uma live nas redes sociais, tá? Fabrício Galego, no YouTube, Facebook e Instagram. Beleza, então. Vamos lá, então, para o nosso conteúdo. Qual que é o melhor investimento? Eu, Fabrício Galego, sou mentor bíblico financeiro. Eu ajudo casais a irem da desorganização financeira até os investimentos dentro da palavra de Deus, tá? Sem desagradar os princípios bíblicos, tá? E quando eu estava pensando nesse tema do investimento, eu fui na Bíblia para ver o que a Bíblia fala a respeito disso, né? E tem um versículo muito legal lá em Provérbios 21:20, que diz o seguinte: o sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa, mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Olha só, primeira coisa que eu quero falar para você hoje aqui na nossa live, a necessidade da gente economizar, tá? Para ter sempre bastante recursos disponíveis na nossa casa. E eu vou falar um pouco mais sobre isso depois ao decorrer dessa live. O contrário do tolo, ele simplesmente pega tudo que recebe e gasta todos os recursos. É muito desafiador falar sobre esse tema, principalmente levando em consideração a realidade que a gente está vivendo, né? Essa realidade de isolamento social, de pandemia. Muitas pessoas estão sofrendo a falta dos recursos financeiros, né? Nesse período. E muitos estão sofrendo porque não tinham as reservas financeiras, não tinham valores para sobreviver a esse período, né? Para começar a falar de investimentos, é o seguinte: primeiro eu vou colocar os pré-requisitos de um bom investimento. Quando você pega o seu recurso, o seu dinheiro tão suado, por assim dizer, né, e coloca ele num investimento, é muito importante que você escolha um bom investimento para colocar o seu recurso. Afinal de contas, dinheiro, queira ou não, a gente investe as nossas horas, a nossa vida para ganhar esse dinheiro. Quando você escolhe um investimento ruim, você vê o seu tempo ir pelo ralo, por assim dizer, né? Aquilo que você suou tanto para conquistar, você pode perder da noite para o dia. Então, muito importante é saber julgar se aquele investimento que você está fazendo é um bom investimento, né? Ninguém quer entrar numa furada, né? Entrar pelo cano, né? Como dizem por aí afora, né? Eu já entrei em alguns investimentos que não deram certo e talvez você também tenha entrado, né? Se você tem algum investimento que você fez que foi muito desastroso assim, para as suas finanças, talvez deixe aqui embaixo nos comentários também para a gente compartilhar mais, interagir ainda mais nesse conteúdo, tá? Mas eu vou te colocar aqui alguns pré-requisitos para um bom investimento. Um bom investimento. Primeiro, que ele renda juros. Isso é um conceito simples, mas que às vezes não se concretiza. Às vezes as pessoas não entendem a necessidade de que quando você deposita um valor, seja ele qual for, no final de um período tem que ter mais do que aquele valor no investimento. Isso é chave. E o que é melhor, o que é ainda mais desejável para um bom investimento, é que ele renda juros compostos. Juros
compostos. Muito, muito importante que ele tem... Dá para ver aqui? Acho que dá mais ou menos. Essa caneta não dá para ver direito. Dá para ver aqui? Ih, eu escrevi fora. Lá no Instagram não dá. Deixa eu escrever mais para cá, só para ver aonde que eu posso escrever aqui, ó. Aqui. Juros compostos. O que são o tal dos juros compostos, meu querido, minha querida? É o seguinte, quando você investe um valor num mês e no próximo mês ele vai crescer em cima da rentabilidade do mês anterior. Não é como todos os meses vai receber sempre a mesma coisa. Isso faz uma diferença no que diz respeito aos investimentos. E eu vou mostrar para ti. Olha só, por exemplo, tá? Vamos supor que você tenha R$1.000. Vamos fazer aqui simular um investimento. R$1.000, tá? Que seria o seu aporte inicial. Você dá um aporte inicial de R$1.000 e depois mensalmente você vai aplicar R$200. Vamos supor que essa daqui seja a estratégia que você tem para um investimento. Nos juros simples, você simplesmente colhendo os juros desse investimento, não juros sobre juros, no final de um mês você tem aqui 1.200, né? Você deu o seu 1.000 mais os 1.200 e todo mês você vai receber os juros simples desse montante. No final de 20 anos, quanto que daria o juros simples? Daria R$49.000. Tá bom? Isso, 49.000 seria o tanto que você aportou, né? O tanto que você, se você somar todas as parcelas dos R$200 ao longo dos 20 anos, vai dar isso aqui, ó, R$49.000. E com os juros vai dar assim, ó. Eu fiz a conta previamente ali no meu computador. Juros simples, R$51.400. Tá? R$51.000 nos juros simples, que é simplesmente incidir sobre aquele montante. Olha a diferença dos juros composto. 51.400 no simples. 51.400. Juros simples. Tá? No composto, deixa eu passar aqui o meu PowerPoint, os mesmos R$1.000, você vai depositando os 200 por mês. Vamos supor que o juro seja aqui, ó, de 1% ao mês, tá? A conta foi feita em cima de 1% ao mês. No final de um mês, você já tem R$1.210. R$1.210 no final do primeiro mês. No final do segundo mês, você não incide sobre aqueles 1.200 inicial. Você vai incidir sobre os 1.210, os juros, né? Mais o seu aporte que você vai fazer. Então você já vai chegar a 1.422. Com 10. Olha que interessante, no primeiro mês você teve aqui um lucro de 1.210. No segundo não foi mais de 12.210. No segundo já foi um valor mais elevado do que do primeiro mês. Por mais que seja pequeno no começo, fala assim, puxa, Fabrício, olha, não deu quase nada de diferença, né? Deu 210, 222 reais a mais, foi R$2 só no primeiro mês. Mas só que com o passar do tempo, isso dá uma diferença muito grande. Sabe quanto que dá em 20 anos a diferença dos dois? Eu calculei aqui os juros sobre juros. Se no primeiro caso, nos juros simples, você tem R$51.400, nos juros compostos, você tem 208.743,62. Essa é a diferença entre os juros simples e os juros compostos em 20 anos. Tá bom? Então é chave você entender isso, da necessidade de quando você vai escolher um investimento, saber se ele é um juros simples ou ele é juros compostos, né? Isso é muito chave. É a primeiro pré-requisito para você identificar um bom investimento. Você vai incidir juros sobre ele, né? Ah, Fabrício, mas eu pensei que todo investimento era incidir juros. Nem todos. Tem alguns investimentos que até assim, tem algumas aplicações financeiras que elas estão mascaradas de investimento, que ela tá assim, parece que é um investimento que não é. Por exemplo, ó, vou te falar uma aqui, ó, capitalização.
A capitalização ela até parece um investimento, mas dependendo do contrato, se você ler ali certinho, se você interromper esse contrato com o passar do tempo, você vai tirar menos do que você aportou. Então, por exemplo, 200, todo mês eu estou pagando 200. 200. Então, tecnicamente, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 meses. Então, você teria R$1.000. Só que se o contrato da capitalização ele fosse lá, sei lá, para 2 anos, né? Se fosse para 2 anos e você interrompeu antes, muito provavelmente você vai tirar menos do que os R$1.000. Então a gente nem pode considerar que isso foi um investimento propriamente dito, que cresceu, né? Então é chave você pensar nessa questão da capitalização, pensar muito bem se ela é um investimento ou não. E para isso vale a pena você o quê? Ler o contrato antes de contratar qualquer tipo de aporte financeiro, de investimento no banco ou em qualquer outro lugar. Tá bom? Outra situação que as pessoas se confundem muito quanto a isso, sabe o que é? Guardar dinheiro em casa, tá bom? Algumas pessoas têm o costume de ir pegando o dinheiro e colocando em casa. O dinheiro guardado em casa, ele tem um aspecto educativo, mas não se trata de um investimento, tá bom? Pode ser um bom pontapé inicial para você pegar, começar a juntar o dinheiro, tá? Eu tenho até aqui, eu vou pegar para você ver, ó. Ó, eu tenho um porquinho aqui, ó. Tá vendo? Ó, esse porquinho, ele tem algumas moedas aqui dentro dele, mas ele serve muito mais como uma questão ilustrativa para nós, para a gente juntar esses recursos, do que efetivamente a gente não está falando de um investimento. O ideal é que seja, então, um investimento que renda juros, e melhor ainda, que sejam juros compostos. Existe um outro tipo de investimento também que muita gente gosta, que o pessoal defende de unhas e dentes, talvez vai ter gente que vai xingar aqui nesse vídeo que eu vou falar, mas é o tal do consórcio. Por que as pessoas pensam que o consórcio é um investimento? Você está pagando ali um valor mensalmente para ter acesso àquela carta de crédito, né? Para você poder comprar um determinado tipo de bem. Fabrício, eu invisto em consórcio. Qual que é o problema? O problema do consórcio é a tal da taxa administrativa, que tem uma empresa que está administrando aquele consórcio. E essa parte daquilo que você está pagando está indo para essa empresa que está administrando. Logo, isso é muito complicado, porque ela leva grande parte do que seria o lucro do investimento. Tá bom? Serve também muito para uma questão educativa. O que é essa questão educativa? É assim, você criar o hábito de separar um dinheiro da sua renda para fazer uma reserva, mas não efetivamente é um investimento. Quando você quer fazer um bom investimento, você está querendo que, ao colocar o dinheiro, depois você tire mais do que aquele recurso. Tá bom? Então é chave você entender. Capitalização, guardar dinheiro em casa, consórcio, não são bem esses os mecanismos desse tipo de acúmulo de capital. Legal? Tá entendendo? Deixa eu beber aqui o meu negócio aqui para tomar uma aguinha. Minha água, esse aqui não é água, é um kefir de água. Beleza aí, galera? Estão entendendo aí? Tem alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, manda aí a perguntinha aí, deixa eu só reiniciar aqui. Mas vamos lá, vamos adiante. Pré-requisitos, então, de um bom investimento. Fabrício, eu quero investir, como eu sei, como eu tenho acesso a um bom investimento? Segundo ponto, primeiro então a questão dos juros. Segundo ponto, seja mensurável pelo valor e não somente pelo preço. Aquele investimento, para ele ser um bom investimento, ele tem que ter um valor. Aquele montante tem que ter um valor, não somente o preço. Vou te explicar a diferença. Os investidores iniciantes, eles se equivocam muito nesse ponto. Eles se baseiam simplesmente pelo preço das coisas, né? O preço. Por exemplo, quem quer entrar na bolsa de valores, né? Será que o preço está caro ou tá barato de determinada ação para você comprar? Né? Você sabe isso baseado no valor daquela ação. Isso tem muito a ver
com a qualidade daquela empresa que você está comprando a ação. Quando você compra uma ação de uma empresa lá na Bolsa de Valores, você tem ali, você está comprando uma pequena parcela, você está virando sócio daquela empresa. Tá? E se aquela empresa ela é uma boa empresa, o valor dela é elevado. Agora, se é uma empresa ruim, que só reporta prejuízos nos balanços anuais dela, então você pode estar comprando gato por lebre. É que nem uma obra de arte, né? Eu tenho aqui no meu escritório aqui, ó, uma obra de arte, ó, um quadro que eu pintei. Quanto que vale esse quadro que eu pintei, né? Esse quadro que eu pintei, não sei, ele tem um valor sentimental para mim. Começou uma furadeira aqui em cima. Esse quadro ele tem um valor sentimental para mim. Qual que é o preço, né? Se você vir aqui no meu escritório, olhar para esse quadro, você pode falar assim, eu dou 50 reais por esse quadro, né? Daí eu posso falar, não, eu quero 200 reais. Mas aí a gente está falando simplesmente do preço. Porque o valor dele é uma coisa muito subjetiva. Isso pode acontecer também com os investimentos. Tem gente que compra uma casa pensando que ela vale muito, mas ela não vale, ela não tem o valor dela. Está se olhando simplesmente para o preço. E no que diz respeito aos investimentos, é importante a gente nos ater ao valor, né? Você vai comprar um imóvel, por exemplo, é importante que ele seja avaliado, para que saiba realmente qual é o valor desse imóvel, para que você não compre algo e faça uma movimentação equivocada quanto a isso. Beleza? Tá entendendo? Ótimo, então. Pré-requisito para um bom investimento. Ponto 3. Seja dentro da lei. Muito importante, muito chave. Quando você vai fazer um investimento, é que você opte por um tipo de investimento que não vá contra as leis do país ou enfim, a questão legal, tá bom? Optando por um investimento, aqui a gente entra também na questão dos impostos que incidem sobre os investimentos. É importante que você recolha todos os impostos certinhos, né? Que você não entre na ilegalidade, por assim dizer. Isso também é chave para ter um bom investimento. Sabe por quê? Porque tem pessoas que investem em tipos de investimento que às vezes esse tipo de investimento não é legalizado no Brasil, mas está tudo bem, a gente dá um jeito, dá um nó em pingo d'água, né, como dizem, né? Não caia nessa, tá? Não opte por investimentos ruins. Quarto pré-requisito de um bom investimento, que você entenda aquilo que você está investindo. Isso também é muito chave. Ouvi essa dica com um grande investidor. Ele estava falando assim, não pega e vai investir num negócio que você não consegue nem explicar o que é aquilo, tá bom? Quando você vai pegar o seu dinheiro e fazer um aporte no investimento, que seja algo que você entenda, que você sabe como que aquilo funciona. Não vai investir em algo que você não tem na mínima ideia da onde que está indo, né? Outro dia, o meu sogro, né, pai da minha esposa, nos ligou porque um homem estava ofertando para ele um investimento em diamante, numa mina de diamante lá no interior da Bahia, lá, meu sogro mora no Espírito Santo. E ele ligou pra gente saber o que a gente achava desse investimento. Olha só como que isso é algo bizarro. O que nós entendemos de diamante do interior da Bahia? Qual a probabilidade disso ser algo realmente real e verdadeiro? Talvez seja algo real, que tenha lucros ali, mas pelo formato da apresentação desse investimento, e logo porque a gente não domina esse assunto, nem tem como optar sobre ele, o que a gente aconselhou, o que eu aconselhei ao meu sogro, a minha esposa também, com o pai dela, a gente conversou, não entre nesse tipo de investimento, porque a gente realmente não tem condição de julgar se isso é um bom investimento ou não é um bom investimento. Tá bom? Se ele é bom ou ruim esse investimento. E muito provavelmente é algum sistema desse de pirâmide que é ofertado por aí afora, tá bom? Então, quarto pré-requisito, que você entenda aquilo que está acontecendo. Ultimamente tem acontecido muito empresas trabalhando na área de dinheiros virtuais, né, por aí afora no mundo, né? E as pessoas oferecem esse tipo de investimento a troco de uma boa rentabilidade, e isso cresce aos olhos, né? A gente pensa, nossa, né, vai dar um lucro de tanto por mês, o pessoal vai trabalhar lá, vai ser uns robôs trabalhando não sei aonde, né? Então aí o pessoal pensa assim, puxa, vou entrar de cabeça nisso.
Mas aí eu pergunto para essa pessoa, mas você entende como é que é isso aí que funciona? Ah, eu não sei, eu sei que eu boto o dinheiro lá e funciona, né? Não caia nesse tipo de armadilha, por assim dizer, tá bom? Quinto passo, pré-requisito de um bom investimento para você é o seguinte, que não agrida escolha investimentos que não agrida o seu perfil de investidor. Existe diferentes tipos de investidor. Existem pessoas mais conservadoras, existem pessoas mais arrojadas, existem mais moderados, pessoas que aceitam determinado tipo de risco, e eu vou explicar um pouco melhor disso mais pra frente nessa live. Mas é o seguinte, quando você escolhe um investimento, não adianta você escolher um investimento que é para outro perfil. Por exemplo, você é uma pessoa extremamente conservadora, que não aceita perder recursos financeiros, tá? Você não aceita, você é avessa a esse tipo de perda financeira. Tá? E você não pode, então, escolher um investimento de alto risco. Vai contra o seu perfil, ele vai agredir. Porque se você vê aquele recurso diminuir, você vai tirar a sua paz. E esse é o sexto pré-requisito de um bom investimento. Bom investimento é aquele que não tira a sua paz. Tá bom? Que você consegue ficar em paz com ele, você optou por esse investimento e ele dá os frutos no tempo certo e te deixa em paz. Isso é chave para você também fazer um bom investimento, tá bom? Mas lembre-se de uma coisa, quando a gente fica muito na zona de conforto também, isso pode ser um problema para os nossos investimentos, né? Porque tem até um ditado que diz o seguinte, né? Que o mar tranquilo não faz bons marinheiros. Então uma certa dose de desconforto, ela é bom nos investimentos também, porque somente a segurança não vai fazer com que os investimentos sejam mais arrojados e que venham a crescer mais, por assim dizer, tá bom? Mas que seja algo que não tire a sua paz, que não tire seu sono, que você consiga dormir tranquilo, tá bom? Beleza, deixa eu te explicar, saindo dessa questão dos pré-requisitos, eu preciso te explicar um conceito a respeito para você conseguir discernir qual que é um bom investimento. Porque não adianta nada eu dizer qual é um bom investimento, porque talvez isso seja bom para mim, mas eu quero que seja bom para você. Eu quero que você tenha a condição de olhar para aquilo e discernir se aquilo é ou não um bom investimento. Existe para isso um tripé dos investimentos que eu vou explicar para você qual que é esse tripé. É o seguinte, ó, deixa eu ver aqui, ó. Primeiro aqui, ó, lucro. O cara começou a furadeira aí em cima. Aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, aqui, ó. Segurança, tá? E o acesso ao dinheiro, tá? E a segurança. Olha aqui, ó, 3 pontos para você levar em consideração na hora de investir. O quanto que aquilo dá de lucro efetivamente, o quanto que é um investimento seguro e o quanto que você tem acesso àquele dinheiro. Esses 3 pontos têm que ser levados em consideração na hora de optar por um investimento. Beleza? Eu vou te explicar um pouco melhor como funcionar, Fabrício. Eu quero tudo isso aqui nos meus investimentos. Quando eu vou colocar meu dinheiro lá, seja onde for, eu quero que tenha lucro, que tenha segurança e que tenha acesso. E eu tenho que te explicar algo nessa aula. Não tem como ter as 3 coisas em abundância no mesmo investimento. Quando você... Presta atenção. Quando você escolhe um investimento com bastante lucro e com segurança, olha aqui, ó. Ao escolher esse investimento aqui, automaticamente você tem que abrir mão do seu acesso ao dinheiro. Ele vai ficar amarrado lá, tá bom? Lucro com segurança vai ficar amarrado lá esse dinheiro. Por exemplo, um investimento que cumpre esses pré-requisitos, a debenture. Uma debenture é um tipo de investimento que tem uma alta rentabilidade, com segurança também, só que você deixa o dinheiro mais amarrado lá durante um período X de tempo. Isso é um investimento. Quando você faz um pré-fixado com um vencimento daqui 2 anos, por exemplo.
Esse é um investimento que cumpre esses pré-requisitos. Ele vai ter um lucro e segurança, mas você vai perder o acesso a esse dinheiro. Mas vamos supor que você escolha outra combinação dessas três: lucro e acesso. Tá bom? Vamos supor que você quer um investimento que dê bastante lucro e que você tenha acesso ao dinheiro, né? E a qualquer momento você tenha liquidez desse dinheiro. Aqui a gente está falando das ações. Por exemplo, né? Ações é isso. Você compra o dinheiro de manhã, compra a ação de manhã. Quando chega no final do dia, já está tendo lucro. Então assim, ou prejuízo também. Aí o que está acontecendo? A gente está abrindo mão da segurança. Quando você pega um investimento que tenha muito lucro e você tem a liquidez dele, você tem acesso fácil a esse dinheiro, você vai ter que abrir mão da segurança desse investimento. Esse tripé é chave para você entender. Ou então, olha só, segurança. Esse aqui é muito ruimzinho. Deixa eu pegar o outro aqui. Deixa eu pegar outra cor aqui. Preta, deixa eu pegar a preta. Vamos supor um investimento que tenha segurança e você tenha também acesso ao dinheiro. Eu quero ter segurança e acesso. Esse é o melhor dos mundos, né? Um investimento seguro, com solidez, mas que tenha acesso a esse investimento, que a todo momento eu posso ter acesso a ele. O que você vai abrir mão aqui? Do lucro. Não vai ter muito lucro. Por exemplo, aqui a gente está falando do um CDB de banco, a gente está falando da própria poupança, o Tesouro Selic, né? Então, assim, são investimentos seguros, tá? Que você tem uma certa segurança, tem acesso a ele, tem liquidez, você pode pegar ele a qualquer momento, mas ele não tem lucro, né? Não tem lucro. Então, entender, deixa eu botar aqui o CDB de um banco. Entender esse tripé é chave para você escolher qual é o melhor investimento para você, independente daquilo que te aconselham, porque as pessoas são muito elas dão conselho com muita facilidade do qual é o melhor investimento, né? E é até importante você ouvir o conselho das pessoas, né? Olha, legal isso aqui, esse tipo de investimento é bacana, as pessoas bacana, mas assim, você tem que saber qual é o melhor investimento para você, de acordo com os seus objetivos, de acordo com o seu perfil também de investidor, tá? Isso é chave para você. Qual é o objetivo que você tem com esse investimento? Você está fazendo um investimento de curto, de médio ou de longo prazo? Vamos falar um pouco então sobre objetivos aqui. Eu te pergunto, qual que é o objetivo que você tem com os seus investimentos? Vai escrevendo aí, ó. Você quer investimentos que gerem uma renda? Você quer investimentos que fazer uma viagem? Um investimento para você ter uma reserva de emergência? É para o futuro dos seus filhos? Para ter a faculdade dos seus filhos garantida? Para que é que você quer os seus investimentos? Coloca aí, deixa eu dar o play ali na minha câmera de novo, só um pouquinho. Infelizmente, nós brasileiros não temos a cultura de ter o quê? Uma reserva de emergência. A gente não tem essa cultura, tá? É um erro muito comum nas famílias, tá? A gente simplesmente gasta todos os recursos, a gente não tem investimentos, a gente não vê muito valor nisso. E para começar a montar essa reserva de emergência, eu te aconselho algumas ações drásticas se você ainda não tem nada na sua vida. Primeira coisa, você tem que enxugar ao máximo o seu custo de vida para você conseguir gastar menos do que você ganha. Esse é o primeiro ponto, tá? Primeiro ponto. E o segundo ponto é você conseguir aumentar a sua renda para fazer sobrar mais recursos para você formar essa reserva sólida na sua vida. Puxa, Fabrício, aqui a gente tem um custo lá de 3 mil por mês. A nossa base é 3 mil reais por mês. 3 vezes 6, 18 mil reais. Então, pelo menos, se o seu custo é 3, você tem que ter 18 mil reais em acesso, em liquidez. Isso é uma reserva de emergência, tá bom? Que se vir um vírus como o coronavírus, outro tipo de emergência, você tem esse recurso lá, guardadinho para usar, né? Às vezes vem uma doença, por exemplo, né? Uma doença que lhe impede de trabalhar. Reserva de emergência é muito chave para isso, tá bom? Qual que é o melhor investimento para
qual que é o melhor investimento, então, para você colocar a sua reserva de emergência. Tá? O que acontece? Quando as pessoas nunca tiveram uma reserva de emergência, nunca teve dinheiro guardado, aí ela pensa assim, nossa, agora eu vou ter que começar a investir esse dinheiro, né? Eu quero rentabilidade, né? Então, deixa eu te alertar algo. Quando você está começando, as grandes rentabilidades, o foco não é ter investimentos de grande rentabilidade. Tá? O foco é você ter um investimento... pode ser um investimento mais simples, por assim dizer. Porque no começo, a grande rentabilidade não faz tanta diferença até você chegar nesses 6 meses. Né? É igual sabe aquele gráfico o gráfico do coronavírus, né? Vamos falar do gráfico do coronavírus. Ele começa assim, devagarzinho, daqui a pouco ele faz assim, né? Abruptamente, né? Esse é o gráfico do coronavírus. E também tem um pouco a ver com o gráfico da reserva de emergência, porque no começo, um investimento com muita rentabilidade ou com pouca rentabilidade não vai fazer tanta diferença. Porque o ponto é, se você não tem reserva de emergência, é porque muito provavelmente você não tem o costume de investir todos os meses. Então assim, vale mais pela questão de começar a investir, começar a criar a cultura de investimento na sua vida, na sua família, do que efetivamente o grande lucro que você vai ter com relação a esse tema. Tá bom? Que é muito importante, eu vou colocar uns pré-requisitos depois do Bom Investidor no final desse vídeo, tá bom? Legal, então. Vamos adiante, então. Feita a sua reserva de emergência, qual é o melhor investimento, Fabrício? Depois que eu fiz a minha reserva de emergência. É importante você começar a pensar num conceito chamado carteira de investimentos. O que é a tal da carteira de investimentos? É você montar o pessoal que joga aqueles RPG lá, como é que não é? Aqueles jogos assim, eles chamam um deck, né? Você monta um deck, você monta algumas cartas, alguns recursos, é como se fosse aqueles, sabe o cinto do Batman? Lembra do Batman? Ele tem um cinto, ali naquele cinto ele tem diversas ferramentas, depende, a bate-estrela, ele sai ali uma cordinha para ele fazer um rapel, ele tem diversas ferramentas. Então o que é aquilo? Ele é como se fosse uma caixa de ferramenta de um trabalhador, né, por assim dizer. A sua carteira de investimentos, da mesma forma, é assim também. Você vai ter você vai juntar diferentes tipos de investimento. Isso vai ser muito favorável para o crescimento das suas finanças ao longo do tempo, tá bom? Muito importante você montar uma carteira que diversifique o tipo de investimento que tem nessa carteira. Isso está muito em conexão com o seu perfil de investidor, o tipo de investidor que você é, tá bom? Existem 3 tipos básicos de investidor: o arrojado, o moderado e o conservador. Esses 3 tipos de investidor, eles estão presentes. Tá? O arrojado é aquele que aceita mais riscos, né? Então ele vai acabar optando por investimentos de mais risco. Tá? O moderado, ele até aceita um pouco de risco, mas ele é mais moderado, ele opta por um meio termo. E o conservador, que ele caminha mais pro lado dos investimentos seguros, por assim dizer. Como que a gente monta, então, uma carteira de investimentos? Olha só, vou fazer um desenho aqui para você, para ilustrar bem como que a gente faz isso. A base, então, deixa eu ver se eu estou dentro do quadro aqui. A base dessa carteira são a reserva de emergência. Reserva de emergência. Emergência. Beleza. Aqui a gente tem a base, tá, dos recursos. Se acontece alguma coisa, você tem essa reserva de emergência. Acima dessa base, quando você atingiu ela, acima dela, depois do dinheiro a mais que você vai juntar, você vai começar a montar essa carteira. E essa carteira, você vai montar ela com dois grandes blocos de investimentos. Olha que legal. Em cima dessa reserva de emergência, né, o dinheiro a mais que você vai juntar,
com dois grandes tipos de investimento. Aqui você vai colocar os investimentos de risco e aqui os investimentos seguros. Olha só que interessante, investimentos de risco, investimentos seguros. O seu perfil de investidor determina o quanto você vai colocar para cá ou para cá. Tá? Por exemplo, né, lembra daquela pirâmide que eu coloquei lá no começo, investimentos mais seguros. Você tem lá CDBs, debêntures, investimentos mais seguros, né? Que não tem tanta rentabilidade assim, porque eles são seguros. Já os investimentos de risco, eles têm mais rentabilidade, né? Aí que tá, olha o ponto. Se você é um investidor bem agressivo, arrojado, que aceita bastante o risco, você vai colocar bastante desse lado e menos daquele. Então, por exemplo, vamos supor, um investidor moderado, intermediário, ele vai colocar aqui 50%. 50%. Metade do dinheiro dele ele vai ter do lado do risco e a outra metade ele vai ter do lado da segurança. Assim ele vai montar uma carteira saudável dos investimentos dele. Mas se você é um investidor mais conservador, aí o que você faz? Você coloca aqui 10% do seu dinheiro no risco e 90% na segurança, em investimentos mais seguros. Isso vai fazer também que você cresça nas suas reservas com mais saúde financeira também. E o que é chave aqui, o que é chave para você ao longo do tempo surfar todas as ondas do mercado. Deixa eu te contar uma história. Em 2015, a nossa economia estava com uma inflação bem elevada. Era bem na época ali do governo da Dilma Rousseff, a nossa inflação estava bem elevada e a taxa de juros no Brasil também estava muito elevada. Isso fazia com que os investimentos em renda fixa, os investimentos seguros tivessem uma boa rentabilidade. Em relação à nossa inflação, isso não era muito bom, porque a inflação também estava elevada, né? Só que o que acontece? A inflação começou a cair depois de 2015. A inflação começou a cair depois de 2015 e também começou a cair a nossa taxa de juros. Então, os investimentos, eles começaram a ficar também, os investimentos seguros, eles começaram a perder força também, porque eles estavam rentabilizando pouco. Né? Aí o que acontece? As pessoas começaram a migrar para os investimentos de risco, por exemplo, para a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores começou o quê? A subir. Né? Então, olha só que interessante. Daí caiu agora, a taxa de juros caiu e o pessoal começou a investir na Bolsa. Começou a investir na Bolsa, optando por investimentos mais de risco para a vida deles. Agora, quando veio o coronavírus, derrubou, foi uma rasteira na Bolsa, que também muita gente perdeu dinheiro. E agora, o que o pessoal faz diante desse quadro? Se você tem esse cenário aqui bem claro na sua vida, você entende exatamente o que é você balancear a sua carteira. Em que sentido? Vamos supor que de tempo em tempo você tem que avaliar o quanto que os seus investimentos estão distribuídos. Você tem um perfil lá bem conservador. 90% está aqui nos investimentos seguros e 10% no investimento de risco. Vamos supor que os seus investimentos de risco eles se desvalorizem. As suas ações caiam e você vai desvalorizar esse valor aqui, sinal de que as ações caíram. Os bons investidores, o que eles fazem? Eles equilibram a carteira deles. Então vamos supor que ao bater uma foto dos seus investimentos, você acaba descobrindo que o valor que você tem aqui desse lado, ele é de 5%. Olha, eu tinha 10% aqui desse lado e agora eu tenho 5%. Ou seja, desvalorizou as minhas ações. E aqui desse lado eu tenho 95%. Né? Ou seja, eu tenho mais dinheiro no seguro do que no de risco. O que você faz? Você pega dinheiro daqui e joga para cá automaticamente. Você pega, reequilibra, volta para os 90% desse lado e para os 10% do outro lado. Dessa forma, naturalmente, se você fizer isso sistematicamente, de tempo em tempo, você vai automaticamente comprar quando os investimentos estão na baixa do risco, você vai comprar mais, e quando ele estiver na alta, você vai vender. Porque da mesma forma, vamos supor que aqui o risco chega você bate uma foto dos seus investimentos e você descobre que aqui a gente tem 30% dos seus investimentos alocados no risco, e aqui diminuiu. Aqui a gente tem 70%. Você que é uma pessoa bem conservadora, o que você faz? Você vai vender para voltar aqui para os 10%, jogar para cá novamente, para equilibrar de novo os seus investimentos, fazer com que eles fiquem mais equilibrados de acordo com o seu perfil. Isso é muito importante, esse reequilíbrio da carteira com o passar do tempo. Tá entendendo?
Tá me acompanhando aí, pessoal? Vai mandando as dúvidas aí, tá bom? Manda aí depois, se vai ficar disponível essa live depois também. Manda nos comentários que a gente sempre responde os comentários. Beleza? Ótimo, então. Bons investimentos, eles são encontrados pelos bons investidores. Vou repetir. Bons investimentos são encontrados pelos bons investidores. Você quer encontrar bons investimentos? Seja um bom investidor. É que nem um pescador. O pescador que pesca os melhores peixes não é aquele pescador de final de semana que vai lá e um dia, numa maravilha que aconteceu, ele tira um grande peixe do lago. Esse não é um bom pescador. O bom pescador é aquele que é sistemático, que sistematicamente ele tira bons peixes do rio ou do lago. Esse é um bom pescador. Um bom investidor, da mesma forma, é aquele que sistematicamente faz bons investimentos. Porque quando a gente faz um investimento, muitas vezes a gente faz um bom investimento, às vezes não faz um que não rentabilizou tão bem assim, mas o fato é de que quanto mais você se tornar um bom investidor, você vai acabar optando por bons investimentos. E como que se torna um bom investidor? Deixa eu explicar para você 5 pontos para você ser um bom investidor, para você se transformar nessa pessoa que sabe investir o próprio dinheiro. Primeiro, invista no seu aprendizado. Muito importante, muito chave. Que você invista o seu tempo, as suas energias em aprender a investir melhor. Tá? Não seja eternos iniciantes, eternos aprendizes. Às vezes a gente é eternos aprendizes, né? Assim, iniciantes, né? Que está sempre começando e que nunca sabe. Sabe um pouquinho aqui, já abandona aquilo e vai querer aprender outra coisa. Não. Cave aquele conhecimento, vai fundo naquele conhecimento, vai aprendendo cada vez mais. Esse é o primeiro ponto para você se transformar num bom investidor. Invista no seu aprendizado. Segundo ponto é o seguinte: receba juros e não pague juros. Ainda tem gente que está pagando juros. Isso tem a ver com dívidas. Você quer ser um bom investidor e ter acesso aos melhores investimentos? Pare de pagar juros para os outros, para o banco, para as instituições financeiras e comece a receber juros. Então passe para o lado de cá da balança. Tem gente que quer investir, mas ainda está pagando juros. Antes de você querer dar grandes saltos em direção aos grandes investimentos, comece a parar de pagar juros para os outros. Esse é o segundo ponto para você se transformar num bom investidor. E o terceiro ponto é o seguinte: entenda o seu perfil. Qual que é o seu perfil? Você é mais arrojado? Você é mais conservador? Você é mais moderado? Respeite o seu perfil, não se agrida no que diz respeito aos investimentos. E o quarto ponto é o seguinte: invista todos os meses. Todos os meses é importante que a gente pegue uma pequena parcela do nosso salário e invista esse dinheiro. Pegue esse dinheiro e vai fazendo aportes, seja na sua corretora, seja lá onde for que você está fazendo os seus investimentos. Não gaste todo o dinheiro que você ganha todos os meses. Invista todos os meses, isso vai fazer diferença para você. E o quinto e último passo para você ser um bom investidor, sabe qual é? Deixa eu beber aqui uma aguinha. E aí, Adilson, tudo beleza, cara? Esse líquido preto aqui é o kefir de água, tá? Quinto passo para você se transformar num bom investidor é o seguinte: acompanhe os resultados do seu investimento. Saiba acompanhar os resultados do seu investimento. Não faça um investimento e larga ele lá e nunca mais vai atrás para saber como é que está esse investimento. É importante que você vá acompanhando esse resultado. Não necessariamente você tem que acompanhar, não, todo mês eu vou acompanhar, toda hora eu vou ficar olhando ali os números. Não. Dependendo do tipo de investimento, não é assim que você acompanha. Mas não larga para lá. Vai acompanhando. E veja sempre, dentro desse acompanhamento dos resultados, veja sempre se você pode fazer pequenos ajustes para poder rentabilizar melhor, tá bom? Não largue para lá os seus recursos, tá bom? O melhor investimento é o que está cumprindo o seu objetivo. E como que você sabe se aquele investimento ele está cumprindo o seu objetivo? Você tem que ter claro qual é o objetivo para aquele investimento, quanto que você quer juntar dentro do intervalo de tempo específico.
se ele está chegando naquele patamar de rentabilidade esperada. Então faça isso, né? Estabeleça os patamares do acúmulo de capital para aquele investimento, tá bom? Impõe as regras para aquele investimento. Faça uma validação desses patamares regularmente. Eu e minha esposa, a gente tem patamares para nossa vida financeira de que a cada ano a gente tem uma meta a ser atingida naquele ano. E quando a gente chega naquela meta, a gente olha que legal, a gente atingiu essa meta, né? E para viver uma vida saudável no que diz respeito aos investimentos, eu até confesso algo para você. Quando a gente extrapola essa meta, o que a gente faz? A gente investe no nosso relacionamento, na nossa vida, esses recursos a mais que estão se juntando. A gente investe na viagem, na nossa qualidade de vida, para que também a gente não deixe de viver o presente somente pensando nos investimentos do futuro, tá bom? A gente pega esses recursos e gerencia eles ao longo do tempo, não larga para lá os seus investimentos. Provérbios 21:5 diz o seguinte: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Vou ler de novo para você. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. É isso que diz lá na Bíblia, a palavra de sabedoria, em Provérbios 21, capítulo 21, versículo 5. Ficou claro, pessoal? Gostou desse conteúdo? Vai ficar disponível essa live, tá bom? Tanto aqui no Instagram, quanto no Face, você tá vendo no Face, ou se você tá vendo no YouTube, tá bom? Vai ficar disponível esse conteúdo, tá? Toda terça e quinta-feira de tarde sai um conteúdo nosso novo, assim, um conteúdo mais extenso, uma aula a respeito de finanças. A gente traz sempre finanças à luz da Bíblia, aquilo que Deus pensa a respeito dos recursos que nos são confiados. E hoje a gente falou dentro do tema de investimentos, qual é o melhor investimento. Espero muito que você tenha gostado. Para mim é importante que você deixe um curtir aí, tá? É importante que assim as redes sociais distribuem mais, eleva a relevância desse vídeo e compartilhar também. Compartilha para que mais gente escute essa aula, para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo. Muito bem? Foi um prazer estar com você. Olha que legal que você ficou aqui conosco até o final. Meu nome é Fabrício Galego, eu sou mentor bíblico financeiro. Eu ajudo as pessoas a irem da desorganização financeira até os investimentos, tá? Fica com Deus e a gente se vê na próxima aí, tá? Até mais!